Olá, meus caríssimos irmãos de fé, nós vamos para mais um estudo sobre o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, de São Luís Maria Grignon de Montfort. Nós paramos no artigo 3º e ficamos de ver hoje o artigo 4º e as últimas linhas do artigo 3º, na página 55 dessa nossa versão aqui, que você já conhece. Se você está inscrito no canal, com certeza você conhece. São Luís diz assim: para começar a revelar essa prática, eis uma quarta verdade que dá continuidade à terceira. Então, São Luís está dizendo explicitamente que a quarta parte é a continuação lógica da terceira parte. O que diz a quarta verdade? É mais perfeito, porque mais humilde, não aproximar-nos de Deus por nós mesmos, sem recorrer a um mediador. Ou seja, precisamos de um mediador junto ao próprio mediador, que é Jesus Cristo. São Luís está reconhecendo que o mediador legítimo, próprio entre Deus e a humanidade é Jesus Cristo. E ele está dizendo que, para chegarmos a este mediador, nós precisamos também de outra mediação. E aí ele vai explicar. É claro que muitas pessoas não vão concordar com isso, principalmente os protestantes, evangélicos, pentecostais, etc., como seja lá, como eles se denominam, né? Mas daqui nós vamos recordar aquele título de Nossa Senhora, né? Advogada. Nossa Senhora é advogada e a explicação está aqui. Por que ela é advogada? Mas ela é o título que se sobressai mais aqui é o título de medianeira, né? E como isso? Então, São Luís vai explicar dizendo aqui: sendo nosso íntimo, como ele acabou de mostrar aquilo que nós estudamos no vídeo anterior, da terceira verdade, né, do artigo 3º, ele é tão corrompido, o nosso interior, se nos apoiarmos em nossos próprios trabalhos, nas nossas próprias iniciativas, aqui ele usa a palavra indústrias, né? São essas iniciativas, essas fruto da criação humana, né? As nossas preparações para chegar a Deus e agradar-lhe, é certo que todas as nossas justiças serão manchadas ou, de pouco peso diante de Deus, para levá-lo a unir-se a nós e nos atender, né? Ou serão totalmente manchadas, ou serão coisas irrelevantes diante de Deus. É isso que São Luís está dizendo aqui. Então, pois não foi sem razão que Deus nos deu mediadores junto à sua majestade. Ele viu nossa indignidade e incapacidade, teve piedade de nós, e para nos dar acesso à sua misericórdia, nos proveu de intercessores poderosos, junto à sua grandeza, de modo que não dar importância a esses mediadores e aproximar-nos diretamente de sua santidade é faltar com respeito em relação a um Deus tão exaltado e santo. Um exemplo que nós poderíamos dar disso aqui que São Luís está dizendo aqui é, por exemplo, Moisés. Um exemplo desses intercessores poderosos que Deus colocou no nosso meio. Depois vem o princípio litúrgico, que São Luís faz questão de explicar aqui, que muitas vezes nós esquecemos, né? Parágrafo 84. Nosso Senhor é nosso advogado e nosso mediador junto a Deus Pai. É por ele que devemos rezar com toda a Igreja triunfante e militante. É por ele que temos acesso junto à sua divina majestade e só devemos aparecer diante dele apoiados e revestidos por seus méritos, como o pequeno Jacó em peles de cabrito diante de seu pai Isaque, para receber a bênção. Por que eu falo que isso é um princípio litúrgico? Porque é isso que a Igreja faz em todas as suas orações. E na principal delas, que é a Santa Missa, sempre que o padre reza, ele conclui com a invocação por Cristo nosso Senhor. Então, tudo aquilo que a Igreja faz, ela faz por meio de Jesus Cristo, por ser Ele o nosso advogado e o nosso mediador. Então, São Luís está dizendo aqui para aqueles que o criticam que ele conhece muito bem a teologia da Igreja. Ele não é um desconhecedor, ele não é um inocente apaixonado pela devoção mariana. Simplesmente ele está dizendo
que na concepção dele, naquilo que ele compreende, nós temos sim um mediador junto a Deus constituído pela própria divindade que é Jesus Cristo, mas aí o mais vai ser explicado agora. Ele diz assim: mas também não podemos precisar de um mediador junto ao próprio mediador? Não é possível isso? E aí ele mesmo responde dizendo: nossa pureza é grande o bastante. Melhor, é uma outra pergunta, mas ele vai já responder. Nossa pureza é grande o bastante para nos unir diretamente a Ele e por nós mesmos? Ou seja, nós somos tão puros que nós nos achamos tão dignos de nos colocar diante de Jesus por nossas próprias forças, por nossos próprios méritos? É isso que nós entendemos? Ele não é Deus, em tudo igual a seu Pai e, por conseguinte, o Santo dos Santos, tão digno de respeito quanto seu Pai? Se por sua caridade infinita ele se fez nosso penhor e nosso mediador junto a seu Pai, para apaziguá-lo e lhe pagar aquilo que lhe devíamos, isso quer dizer que lhe devemos menor respeito e temor por sua majestade e santidade? Quer dizer que, pelo fato dele ser nosso mediador, nós vamos respeitá-lo menos que respeitamos o Pai? É essa a compreensão? E com essas perguntas, São Luís vai dizendo: portanto, sejamos mais ousados, como São Bernardo, e aqui ele vai usar a expressão do santo que veio antes dele, dizendo que temos necessidade de um mediador junto ao próprio mediador. E que a Divina Maria é aquela que é a mais capaz de preencher este posto de caridade. Foi por meio dela que Jesus Cristo veio até nós e é por ela que devemos ir até Ele. Essa é a primeira tese do tratado e é a tese que agora ele novamente traz à tona do seu texto, do seu estudo, para fundamentar aquilo que ele está dizendo. Temos um mediador junto a Deus, necessitamos de um mediador junto ao próprio mediador por causa da outra verdade anterior, que somos pessoas indignas. Não temos essa dignidade toda, né? Não estamos aí com essa bola toda. E depois ele vai fazer uma comparação entre Sol e Lua, apresentar para nós uma metáfora, né? A relação que existe entre Sol e Lua, ele vai relacionar Maria com Jesus Cristo. Veja aqui o que ele diz. Ela não é o Sol, que, pela energia de seus raios, poderia nos ofuscar a visão, devido à nossa fraqueza. Mas ela é bela e suave como a lua, que recebe a luz do Sol e a equilibra para torná-la à medida de nosso alcance. Nós conseguimos olhar para a lua durante a noite, mas se arrisque a olhar assim, sem nenhum tipo de proteção para o Sol. São Luís está fazendo aí, guardadas as devidas proporções da comparação, né? Porque toda comparação tem lá os seus defeitos, né? Mas se nós entendemos Jesus como sendo nosso sol, o sol nascente que nos veio visitar, o Santíssimo, o Santo dos Santos, como nós vamos nos aproximar dele, conhecendo a nossa indignidade, conhecendo a nossa realidade? É algo que quem o faz é um pouco de presunção, né? Um pouco de inocência. E aí concluímos com o parágrafo 86, quando São Luís explica os 3 degraus que nós devemos subir para alcançarmos a vida eterna, né? Tudo isso foi dito por São Bernardo e São Boaventura, né? Tudo isso que veio antes. Não tudo isso que eu li aqui, porque eu não li tudo, né? Sempre, vocês sabem, que eu vou selecionando aqui algumas partes. Então, tudo isso que está dito antes aqui na quarta verdade foi dito por São Bernardo e por São Boaventura e resumido aqui por São Luís. De modo que, segundo eles, nós temos 3 degraus a subir para chegar até Deus. O primeiro, que é o mais próximo de nós e o que mais se configura, o que mais é parecido com a nossa capacidade, é Maria. O segundo é Jesus Cristo. E o terceiro é Deus Pai.
Para chegar até Jesus é preciso ir até Maria, que é nossa medianeira de intercessão. Para chegar até o Pai Eterno é preciso ir até Jesus, que é o nosso mediador de redenção. Ora, na devoção da qual tratarei adiante, essa é a ordem que se observa perfeitamente. Atente para isso que sempre eu chamo a atenção quando eu estou falando aqui nos nossos vídeos sobre o tratado. Até agora nós já estamos no parágrafo 86, na página 57, e São Luís ainda não ensinou qual é essa devoção. Sempre ele está lembrando a devoção que eu vou ensinar a vocês. Ele vai ensinar um jeito de ser devoto a Nossa Senhora, que para ele é o modo mais perfeito. Só que antes de ensinar isso, ele está fundamentando, ele está mostrando a necessidade, e nesse capítulo que nós estamos lendo, nós estamos vendo as verdades sobre essa devoção que será ensinada. Ou seja, você vai receber um método nos capítulos seguintes, que depois você poderia se perguntar alguma coisa, ficar na dúvida se ele é legítimo ou não, se você não tivesse toda essa introdução que São Luís está fazendo. Então, o capítulo 1º, capítulo 2º e assim por diante, eles vão introduzindo até chegar ao momento que ele apresenta o objetivo principal do livro. Nós estamos na 4ª verdade. No nosso próximo vídeo, vamos falar sobre a 5ª verdade. Grande abraço a você. Me acompanhe aqui no nosso canal Irmãos de Fé, divulgue o nosso canal com seus contatos e até o nosso próximo vídeo. Até mais.